tese do Debona. Marcelo Debona, colunista Zero Hora, ele defende a tese da demissão de Mano Menezes, que não dá mais para ele tirar nada mais do elenco do Grêmio. E a gente vai deixar o Debona falar. Eu reconheço todas as fragilidades do Grêmio, não são poucas, na lateral direita, no meio-campo, na armação, nos extremas que correm para gerar energia de uma usina, mas acendem um palito de fósforo apenas, é muito pouco. Mas eu entendo que esse futebol pobre que o Grêmio desempenha, apresenta, ele é fruto do treinador. O treinador precisa fazer esse time jogar mais. Ele não conseguiu até agora e não vai conseguir. Porque a minha expectativa em relação ao Mano, ela é zero. Desde a chegada dele. Eu sequer teria trazido o Mano. Eu não consigo olhar para o Mano e ver que ali na frente o Grêmio vai melhorar. O Grêmio se apequenou de tal forma que ele se alimenta muito da ideia. E se trouxer reforços? E se o reforço for bem? E se o time melhorar? Não, eu acho que ele tem que fazer o processo inverso. Ele tem que mudar a estrutura do comando técnico, trazer alguém que vá fazer o time render mais e acrescentar com reforço. E aí, gente? Debona já não quer mais Mano. O que vocês acham? O CCD eu já sei o que quer. Não adianta, eu não concordo com isso. Descortesia? O Debona tá de brincadeira com o cara. O Debona gravou um vídeo pra nós, tu tá com essa descortesia com ele? Debona, querido narrador de grandes emoções, nosso cantor de rodoviária. Cantor de rodoviária? Tem que ver esse homem cantando sertanejo universitário. Olha aí, tem que fazer um quadro. Não sei nem o que é sertanejo universitário e ele canta. Imagina o nível de conhecimento dele. Então ele é aquele cantor, o cara do bolero de rodoviária. Ele canta sertanejo. O Zezé de Camargo e o Luciano dele é maravilhoso. Tu não tá entendendo, o cara é um fenômeno. Ou seja, tu não pode ser bom em tudo. Dá um pau no meu volante. Debona, ótimo volante. É narrador, volante, cantor de rodoviária. Opinião sobre o treinador do Grêmio? Não é bom. Não é bom. A vida é assim. Então, querido Debona, deixa o Mano quieto aí. O problema do Grêmio não é o Mano. O Grêmio tem um problema estrutural gigantesco, agora falando muito sério, gigantesco. O Grêmio não tem dirigente. O Grêmio gastou 270 milhões de reais contratando jogadores nesta gestão. Errou a grande maioria. Tudo errado. Agora é tentar fazer com o Mano, com o Filipão, um rito de passagem até que uma nova gestão tente acertar. O Grêmio vem errando aí há 8 anos. 8 anos. Então, tá na hora de começar a acertar também. Dizem que ciclos são de 7 em 7, né? De 7 em 7. Minha avó dizia muito isso. 7 em 7, meu filho. Tá, avó, eu acabei de passar por 7 anos terríveis. Tu quer que eu continue com mais 7? E ela, não, deixa que vai melhorar. De 7 em 7 as coisas melhoram. Então, melhoram o pior. Dizem que tem ciclo de 7 anos. Então, minha avó sempre dizia isso. Se a gente for pegar 7, vai começar o ciclo do Mano Menezes, porque 2018 foi o último bom trabalho dele no Cruzeiro. Pode acontecer, Depois ele foi mal no Bahia, ele foi mal no Palmeiras, ele foi mal nos Emirados Árabes, que da Arábia Saudita, ele durou 16 jogos, mandaram embora pra cá. No Inter foram 6 campeonatos, ele foi bem em 1, mal em 5. Ele foi mal, o Fluminense foi demitido, melhorou quando o Renato chegou. Do Corinthians ele foi demitido depois de tomar 3 do Novo Horizontino, do Corinthians depois que o Ramon Dias melhorou. E agora ele tá no Grêmio. Eu concordo com o Debona quando o Debona fala só uma coisa. Tu já viu? Na vida é assim. É o cara saber o currículo, né? Sim, porque ele sabe só as derrotas. Se tu soubesse o currículo, tu não tinha pedido o Mano em abril. Porque muita gente pegou o Mano Menezes. Não, o Mano salvou o Fluminense ano passado. Só que pouca gente olhou pro trabalho no Fluminense. O Fluminense tava numa draga do caramba com o Diniz. Mas o Fluminense durante a Copa América não tinha o Arias. Todo mundo acha que o Fluminense piorou agora com o Arias, né? O Arias tava na Copa América com a Colômbia, jogou a final contra a Argentina. Quando o Mano arranca com o Fluminense, ele tem 2 coisas que são pouquíssimo importantes no Fluminense. Volta o Arias da Copa América e contrata o Thiago Silva, o monstro. Contrata o Thiago Silva. Aí o Fluminense tem algumas vitórias por 1-0, uma sequência de vitórias, com gols do garoto Cauê Elias, esse aí. O Fluminense ganha de 1-0. O Fluminense dá uma respirada, sai da zona de rebaixamento e parece que não vai mais sofrer no Brasileirão. E depois termina o Brasileirão. Antes disso, cai na Copa do Brasil pro Juventude. E quando se pediu o Mano em abril, ninguém lembrava que ele caiu na Copa América pro Juventude. Na Copa do Brasil, com o Fluminense, e faz uma reta final de Brasileirão com o Fluminense, que o Fluminense tem atuações sofríveis. E empata com o Criciúma
Criciúma rebaixado no Maracanã, faltando 3 ou 4 rodadas para acabar o Brasileirão. O Fluminense empata com o Criciúma no Maracanã. O Fluminense empata sofrendo contra o Atlético Paranaense na antepenúltima rodada, rebaixado o Atlético Paranaense, e sofre para ganhar do Cuiabá na penúltima rodada no Maracanã, rebaixado o Cuiabá. Vai só 3 times rebaixados na reta final. Aí na última rodada ele ganhou do Palmeiras e escapou do rebaixamento. 9 salvou o Fluminense, mas não se olhou para as atuações. Veio o Carioca, uma campanha terrível no Carioca, foi classificar na última rodada, e aí na estreia do Brasileirão ele foi demitido e o Fluminense melhorou. Faltou se olhar para o trabalho que ele fez no Fluminense, para os jogos, para o nível de atuação. É o nível que está tendo no Grêmio. É isso. Então, assim, não surpreende ninguém. Pra mim, o erro foi Abril. E Abril, quando demite o Quinteiros, o Grêmio tinha a Copa do Brasil pra pegar o CSA da Série C e tinha um grupo na Sul-Americana com Godoy Cruz, Atlético Grau e Luquenho. Era pra passar. Deixa eu Qualquer estabelecer... treinador que viesse ali tinha essa obrigação. Agora o estrago tá feito. O Mano tirou o Grêmio da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu muito dinheiro, era pra estar jogando as oitavas de final agora contra o Vasco, que o CSA tá jogando, e era pra ter avançado na Sul-Americana. Deixa eu Agora estabelecer o uma estrago relação. tá feito. Eu acho que nem adianta mais Monark ter. tá no 1,5 do WhatsApp. Não, ele tá acelerado, tá acelerado. Deixa eu estabelecer uma relação com o Inter. Viu como é difícil falar mal do Mano Menezes? Sempre tem um argumento. Não, mas tu um e-mail no WhatsApp. Deixa eu estabelecer uma relação com o Inter, porque eu acompanho os jogos do Grêmio, secando o Grêmio, e faço a minha análise sobre o que vem jogando o Grêmio. O Grêmio é um time sem força, sem potência, César. O Grêmio é um time que não consegue atacar o adversário com, O Grêmio não sabe, ganha com dividida. não ganha dividida, com agressividade. E eu fiquei muito preocupado, porque eu tô vendo esse time do Grêmio, Cacau, há muito tempo jogando assim, e isso me deixa muito feliz. Porque eu sei que esse Grêmio não vai a lugar nenhum jogando deste jeito. E aí não é o Vaguinha Colorado que tá falando, os gremistas sabem disso. Essa é uma análise de todos os gremistas, tá? Que ficam brabo quando um colorado fala. É tipo aquele negócio de irmão, né? Uhum. Então, eu posso falar mal do meu irmão, mas ninguém pode falar mal do meu irmão, do meu amigo. Ninguém pode falar a mesma coisa. Entendeu? Então é isso, tá? Só que eu fiquei muito preocupado nos 2 últimos jogos do Inter. Nos 2 últimos jogos do Inter. E eu não vou nem colocar aqui o jogo contra o Vasco, porque contra o Vasco tem reação. O Inter joga mal no primeiro tempo, mas reage no Acha segundo físico? tempo. Aí, nos 2 últimos jogos, eu não sei se é só físico, porque o Inter foi amarrado pelo Fluminense e sem força, sabe? Sem força pra chegar. E no jogo do final de semana, no último compromisso no Inter no final de semana, da mesma forma. Contra o São Paulo foi um time sem potência, sem força. Não sei se só a questão física. Acho que tem a ver com a questão física também. Talvez um combo aí de situações. Mas o que eu quero pegar é isso. Que eu vi ali um time muito parecido com o Grêmio. E isso precisa mudar. Porque senão o caminho vai ser o mesmo. Vamos ler alguns comentários aqui da galera. O Leonardo, CCD vai passar pano sempre pro Mano, hein? O Brian, Munari, eu concordo 100% com você. É incrível a cultura instaurada em nosso estado de defender técnicos de aldeia, mesmo que os números sejam totalmente desfavoráveis. O Felipe, CCD não enxerga o quão ruim é o trabalho do Mano. E agora a gente vai pegar um outro fio. A gente vai continuar falando do trabalho do Mano, só que aí com a sinceridade de Bright White. Bright White foi decisivo na única vitória do Grêmio em grandes competições desde o retorno do recesso diante do Fortaleza. Mas ele também vem chamando a atenção pelas suas falas nas entrevistas, seja no intervalo ou final do jogo. A nossa produção preparou uma arte aí, ó, que você pode ler elas, todas as falas, que ele bate bastante nessa questão, principalmente da maneira de jogar. E aí tem aí uma delas que foi a do último jogo agora na derrota para o Fluminense, que eu vou ler essa para vocês, que é: o segundo tempo hoje foi melhor, mas precisamos começar melhor o primeiro tempo. Não dá para aceitar começar sempre atrás, perdendo. Precisamos jogar mais com a bola desde o início do jogo. E aí, não fica ruim essas falas dele, porque não tá batendo de frente com o trabalho do Mano, CCD? Se tu pegar na letra fria, é uma crítica ao trabalho do Mano. Mas as falas do Bright White, e aí a gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente valoriza muito quem tem sinceridade para falar, elas são rigorosamente iguais às falas que ele fazia com o Renato, treinador, e com o Quinteiros. Rigorosamente igual. Ou a bola não chega, ou tem pouca... A gente precisa ficar com a bola. É só pegar. Só fazer esse exercício aí. Então, que é o que eu falo. O pessoal tá dizendo, passa pano no Mano. Não, é que eu acho que o problema do Grêmio é muito maior do que o Mano.
Se o problema do Grêmio fosse o Mano, tava resolvido. Troca o Mano, resolve. O Grêmio não ganha de ninguém há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio o Grêmio não ganha de ninguém. E aí era o Renato, não ganhava de ninguém. Agora era o Quinteiros, não ganhava de ninguém. Agora o Mano não ganha de ninguém. Essa é a verdade. Aí o Bright White é uma das peças que não ganha de ninguém, tá? Porque ele ganha 2 milhões por mês e ele não ganha de ninguém. Ele não resolve nenhum jogo. 2 milhões? Dizem que custa aí perto de 2 milhões. Não sei exatamente o salário dele. Não é o salário, o custo dele. Então, sabe, ele não ganha de ninguém. Aí, claro, o time, a bola não chega. Eu sei que a bola não chega, faz alguma coisa pra chegar. É futebol. É que às vezes a gente tem uma ideia, tá? Eu tenho conversado muito com alguns gestores, amigos meus, que às vezes a gente pega e coloca no colo do treinador toda a solução do jogo. E às vezes não é. O jogador, obrigatoriamente, ele tem que ter responsabilidade sobre o resultado do jogo. Porque assim, quando ganha o jogo, é porque o jogador joga muito. Então, né, não é assim, Vaguinha? Quando ganha o jogo, não é porque, porra, o cara é muito bom. Quando perde, claro, o treinador é horroroso, entendeu? Aí perdeu. Futebol não é assim. Mas no Inter, eu tenho feito avaliações de que os jogadores também precisam render um pouco mais. É né? óbvio, cara. Eu tava dando uma olhada numa entrevista que o Maurício, ex-meia do Inter, deu pro Matheus Trindade e pro Thomas Rames. Isso aqui é fevereiro de 24, e aí ele tava falando sobre o Eduardo Cudê no Inter e sobre a mudança do que o Inter tinha tido do Mano pro Cudê. É claro que você ficar com a posse de bola é muito melhor do que ficar correndo atrás. Tem muito mais chance de fazer o gol com a posse do que estando sem ela. É a mesma coisa com a marcação-pressão. Prefere marcar baixo e ter 70 metros para correr e fazer o gol, ou prefere ter uma marcação ou estar a 5 metros quando roubar? Ele fala sobre como ele tinha crescido em relação a isso, com aquele jeito de jogar. É mais ou menos o que o Bright White está fazendo. Esses caras não querem mais jogar 70 metros do gol marcando. A gente até debatia ontem, falava sobre isso fora do ar, eu, CCD. A gente estava falando do Yamal. E aí eu disse, o Yamal ele tem uma qualidade absurda, mas ele nunca vai ser Messi. E aí o CCD fez uma observação que eu acho que é muito pertinente, que ele disse o seguinte: hoje, nenhum jogador vai conseguir chegar, quem está começando hoje, aos 37, 38, jogando num alto nível, porque a exigência é muito maior física do jogo. E isso tem a ver com a mudança que o futebol passou nos últimos anos de um jogo. Por que hoje tu precisa tanto pressionar na saída de bola? Porque depois da revolução que o Guardiola fez no futebol, tu não forma mais defensor que não sabe jogar. Então aquele negócio que se fazia há 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós vamos marcar aqui, meu centroavante não precisa marcar, nem meu 10, porque o zagueiro dos caras a gente pode deixar jogar, que os caras não sabem jogar. Hoje todo mundo sabe jogar. A gente viu o gol do Flamengo contra o Ceará, o Ortiz tá todo mundo marcado, o Ortiz dá uma cavadinha no Plata, o Plata dá no Arrascaeta, sai o gol. Então essa cultura de futebol, ela fez com que todo mundo se acostumasse o quê? A gente tem que pressionar, a gente tem que marcar, a gente tem que adiantar, porque se a gente deixar esses caras virem pra cima de nós, esses caras vão nos comer. E o Bright White é futebol europeu. Ele tá acostumado a jogar assim. Então a mentalidade desse cara não aceita que ele vai iniciar um jogo no Maracanã marcando a 70 metros do gol do Fábio. E que vai depender de que o volante tropece numa bola, pro Alisson roubar uma bola, correr e chutar e fazer o gol. Ou pro Pavão pegar uma bola no meio de campo contra o Palmeiras, correr 70, 50 metros, chutar e fazer o gol. Ou o Alisson lá contra o Vasco, que arranca do campo de defesa. Esses caras querem mais. Também por isso, e aí eu faço o reconhecimento de que o Mano foi um grande treinador, quando ele surge, 2007, 8, 10, 9 no Corinthians, e que a partir do momento, o futebol mudou. Na Europa mudou antes, aqui chegou depois, o Mano não conseguiu reagir. Por isso que ele tem 7 anos de trabalhos ruins.